Olá, meus amigos, mais uma vez aqui reunidos, é um prazer estar com vocês, falar um pouco mais da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, essa doutrina de amor e de conforto que Ele nos ensinou. Hoje nós fomos convidadas a falar sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Os itens de 13 a 15, onde Kardec trata sobre mundos de expiações e de provas. Todos nós sabemos que a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. E o que é que caracteriza essa modalidade, né, na qual nós estamos inseridos? O fato de aqui, esse planeta generoso, esse nosso lar, abrigar espíritos que ainda precisam de algumas provas, ainda precisam expiar alguns equívocos para que possam galgar outros degraus nessa escala evolutiva, que possam gozar de uma tranquilidade maior. São espíritos que já passaram por aqui muitas vezes. Nós somos esses espíritos. Nós viemos aqui várias vezes reencarnando para alcançar essa evolução. E o que seria essa evolução? Essa evolução seria a fraternidade, o relacionar-se com o outro de uma forma fraterna, de uma forma equilibrada, com respeito. E muitos de nós, em vários níveis, em vários momentos, ainda não temos essa plenitude, essa harmonia do sentir e do agir, do pensar. Nós ainda estamos aprendendo. E como há muitas moradas na casa do Pai, nosso planeta é apenas mais um, assim como aqui no nosso planeta nós viajamos, não é? A gente sai de férias, a gente vai no final de semana para um outro lugar, para uma outra cidade, para um outro estado, para um outro país. Nós passeamos aqui dentro mesmo do nosso orbe, do nosso planetinha azul. Assim acontece com os espíritos de outros orbes, que estão em outros planetas. Eles também viajam. Muitas vezes aqui no planeta Terra nós viajamos para aprender, para estudar, não é? Quem nunca ouviu falar do intercâmbio, não é? São estudantes que saem do seu país de origem e vão para uma outra nação, para aprender um pouco mais, às vezes, para aprender o idioma daquela língua, para fazer um curso de imersão naquele idioma que eles precisam, para se aprofundar naquele conhecimento. A gente viaja. O mesmo se dá entre os orbes. Nós recebemos aqui no planeta não só espíritos de orbes mais evoluídos que o nosso, que aqui vêm para nos ajudar, para nos ensinar, assim como também recebemos aqui espíritos de orbes inferiores ao nosso, para que eles possam também aprender com um pouco que nós já sabemos e evoluir, porque nenhum espírito se perde. E aí muitas vezes as pessoas até pensam, né? Muitas pessoas acabam comentando mas se Deus é infinitamente justo e bom, por que deixa tanta coisa acontecer? Nossa, por que tanta gente morre? Por que são tantas as dores que acontecem? Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Não tem. Ele é infinitamente justo e bom. E se nós passamos por essas dificuldades, é em função da nossa própria rebeldia. Nós, muitas vezes, relutamos em evoluir, em aprender, em fazer o certo, por orgulho, por vaidade, porque às vezes fazer o certo, fazer o que é melhor,
Fazer aquilo que Jesus nos ensinou significa dizer não à minha própria vaidade, dizer não ao meu orgulho. Seguir o Mestre muitas vezes, fazendo o que ele nos ensinou a fazer, significa concordar, por exemplo, com alguém que não me agrada tanto, por um sem número de motivos. E isso dói. Como é que eu posso assumir que está certo um desafeto? E é isso da raiva, né? Por isso a gente ainda está aqui, para que a gente possa aprender o tempo inteiro. E é essa a grande prova de amor do nosso Pai para conosco. Porque isso não é eterno. Existem aqueles espíritos que persistem nesse equívoco de conduta, de sentimento, de pensamento, e esses são convidados ao degredo, porque o planeta, o orbe, precisa evoluir. Precisa. Nós somos fadados à evolução. Não adianta a gente tentar teimar, fazer pirraça. Nós iremos evoluir. Em algum momento nós todos vamos evoluir. E o nosso Pai não quer que nenhum dos seus filhos se perca. E em função disso ele dá infinitas oportunidades. Então, se nós somos rebeldes e teimamos e continuamos teimando em não seguir o que o Mestre nos ensinou, em não amar o nosso irmão em humanidade, em não nos esforçarmos para proteger a casa que nos abriga tão generosamente, nos dando de tudo, abrigo, alimento, se nós teimamos em destruir a natureza, que garante a temperatura amena em todos os pontos do orbe, que garante o equilíbrio das monções, se nós continuarmos teimando com essa rebeldia destrutiva, nós seremos sim convidados ao degredo e iremos para um orbe em estágio primitivo de evolução, para que lá possamos, com todo esse conhecimento que nós já temos, evoluir aquele planeta, ajudar naquele progresso daqueles que lá estão, ainda em condições primitivas como aquelas que muitos de nós estivemos já aqui no planeta Terra. Nós precisamos aprender diariamente com tudo. Isabel, é difícil, principalmente, né, nos últimos meses. Temos uma pandemia que nos assola a todos e nos iguala a todos, né? Porque ela não é local. Essa está sendo uma expiação planetária. O orbe inteiro está, em alguma medida, sofrendo as consequências dessa pandemia, uns mais, outros menos, mas todos estamos. E aí, né? Eu já até ouvi falando, não, a barca já está passando, né? Já estão indo os degredados. Não, não é assim. Definitivamente não é assim. Não existe rótulo. O que existe é oportunidade. Uma grande oportunidade. Vocês lembram das histórias e dos filmes que a gente já leu sobre os cristãos da primeira hora? Aqueles que foram perseguidos por sua fé em Cristo, foram perseguidos pelos romanos. Eu me lembro bem de Joana de Cusa, né? Me lembro bem do relato, né, de Joana de Cusa, quando Divaldo nos fala que ela estava lá na arena, sofrendo aquela perseguição, e seu filho pediu para que ela renegasse Jesus para que eles pudessem sair daquela situação. E ela disse que não, porque ela sabia o que era certo
e que aquilo era passageiro. Ela teve uma fé, assim como todos os outros que participaram daquelas arenas, os grandes mártires do cristianismo, aqueles primeiros naquele primeiro momento, uma força, uma fé, uma certeza tão grande. Por que eu estou trazendo isso? Porque agora, meus irmãos, é o nosso momento, nos toca a todos agora. Estamos todos agora naquela arena. O nosso algoz é um vírus. São as nossas paixões, são os nossos desafetos, mas por conta dessa violência da doença, talvez seja esse vírus hoje o leão daquela época. E nós precisamos provar a nossa fé. Nós estamos diante de uma grande oportunidade de nos fortalecer dentro da nossa fé. Fortalecer o Jesus que habita em cada um de nós, na certeza de que a morte não existe. Mortos estamos nós aqui, porque a vida verdadeira é a espiritual, que todos os nossos amores e afetos voltarão e que nós estamos aqui evoluindo. E essa é uma dor que nos ajuda a também evoluir. Depende de como nós passemos por ela, se maldizendo ou agradecendo. É óbvio que ninguém quer adoecer, nem está aceitando, ninguém aceita a passagem assim de uma forma tão plena, ainda não conseguimos, é verdade. Não. Mas estamos tendo um grande exercício. Mesmo contra a nossa vontade, nós estamos tendo esse exercício. Um exercício de fé, de certeza de que as coisas não terminam aqui, com esse plano físico, com esse corpo que agora temos, essa persona que agora incorporamos, manifestamos. E aí, é bom que a gente, por exemplo, pegue a Revista Espírita, o mês de agosto de 1858, quando tem lá um espírito que fala sobre a vida no planeta Júpiter e de como aquele planeta é evoluído. Tem ali o retrato que fizeram, desenho da casa de Mozart. Mozart, o nosso compositor, nasceu aqui em meados do século XVIII. Ele estava lá, está ainda, imagino, não sei. Mas a casa dele é linda e esse espírito descreve aquele orbe, toda a comunidade que ali existe, fala inclusive dos animais que lá estão e da importância que eles têm nesse processo evolutivo. Os animais que aqui na Terra foram nossos. E aí a gente percebe que existe muito mais do que dor no universo. E que tudo isso que a gente passa é uma vírgula, é pequeno. E que a gente pode muito mais. Mas é trabalhoso. É trabalhoso, é muitas vezes difícil, mas definitivamente não é impossível. E é isso que Jesus espera de nós. É isso que os espíritos iluminados que vêm nos amparando sempre nos orientam, para que nós possamos alcançar esse mundo ditoso através do nosso próprio merecimento, do nosso próprio esforço, em domar as nossas más inclinações, em nos esforçar. Não é fácil, ninguém vai acordar amanhã. A partir de hoje eu estou assim, ótima,
não vou mais fazer nada, vou seguir o que Jesus nos ensinou e pronto. Não, claro que não. Óbvio que não. A gente vai se chatear sim, vai se aborrecer sim, com aquele desafeto, aquela pessoa da família que é difícil. A gente vai se aborrecer com político, a gente vai se aborrecer com qualquer pessoa pública. Vai, acontece. E aí vai falar besteira, vai pensar besteira? Vai, acontece. A gente vai perder a paciência na fila? Vai, acontece. Mas sabe qual é a grande diferença? É quando a gente dá essa escorregada e imediatamente a gente, puxa vida, não valeria a pena, né? Não deveria ter feito assim. E é aí que mora o nosso princípio evolutivo, né? Aquele início do nosso próximo passo, do passo seguinte. É quando a gente se equivoca e imediatamente vem aquela, puxa vida, já não precisava disso, né? Já podia. E aí a gente vai errando e pensando isso, errando, até vai chegar o momento em que a gente vai pensar isso antes de errar. E aí a gente não erra. Mas é o processo. É devagar, é aos poucos, é com brandura, é com amor, é enxergando no outro, aquele outro que está fazendo algo que eu já não tenho condições morais de fazer, porque eu já enxergo naquilo um equívoco, enxergar nele aquele eu de ontem. Nós já erramos tantos, meus irmãos. Não é à toa que estamos aqui ainda no planeta, passando por todas essas vicissitudes, mas caminhando. Nós somos, com certeza, hoje melhor do que aquilo que nós fomos ontem, no passado, distante de tantas outras encarnações. E certamente amanhã nós seremos melhores do que nós somos hoje. E o nosso planeta também será um planeta de todos, será um planeta de regeneração, onde nós teremos um equilíbrio entre o bem e o mal. Isso é meio complexo, né? Bem e mal, mas assim, nós teremos um equilíbrio entre os equívocos. E aí, para encerrar, eu gostaria de ler só um trechinho aqui, os dois últimos parágrafos pequenininhos do livro Reflexões Espíritas, pelo espírito de Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco, o capítulo 12, quando ele fala de planeta intermediário. E Viana termina esse capítulo falando o seguinte: quando a santa fraternidade reinar entre os homens, auxiliando-os a romper com as amarras do próprio primitivismo, ser-lhes-á mais fácil excursionar por esses ninhos de bênçãos que gravitam nos espaços siderais, onde a dor, a morte e a enfermidade não existem, facultando que os visitantes conheçam as delícias do reino dos céus e retornem ansiosos por promoverem o seu lar e seus habitantes, a fim de que desfrutem das mesmas alegrias que os aguardam. Por essa razão, afirmou Jesus com tranquilidade, na casa do Pai há muitas moradas. Possamos cada um de nós modificar os nossos corações e excursionarmos para essa nova morada, essa morada de amor, de fraternidade, de compreensão, carinho e acolhimento, que todos nós queremos e que somos também capazes de oferecer. Que Jesus nos abençoe.